Abrimos as portas do camarote, mais uma vez, como é habitual, com os nossos convidados de honra residentes, o Miguel Guedes, adepto do Futebol Clube do Porto, Miguel Gonçalves, adepto do Benfica, e Rui Calafate, adepto do Sporting. Eu sou o Fernando Tavares. Estamos cada um na sua latitude, utilizando a internet para nos ligarmos todos. Meus senhores, saudações a todos. No rescaldo do que fica desta semana até agora, e o programa está a ser num dia diferente, olhando aqui havia a Taça da Liga, as meias finais da Taça da Liga, a Final Four, e havia muitos motivos para o fazer. E, portanto, vamos falar dos clubes em si, o que dá tempo para juntarmos a jornada, o que aconteceu no fim de semana e o que aconteceu na Taça da Liga. Vou começar pelo Miguel Guedes. Miguel Guedes, a contestação a Sérgio Conceição é algo que nesta altura é impossível de esconder. Vivam todos, é um prazer estar aqui na nossa tertúlia habitual todas as semanas. Um abraço a todos e a todos, especialmente a todos que nos ouvem, também obviamente ao Miguel, ao Rui e ao Fernando, a ti, Fernando. Dizer que um treinador que procura vitórias e que por vezes tem empates ou derrotas, está sempre com a possibilidade de ser contestado. Não é assim no Porto, é assim no Sporting, é assim no Benfica, é assim em qualquer clube, nomeadamente num clube que lute por objetivos e que tenha ambições e expectativas de fazer sistematicamente bem. E o Porto é naturalmente um candidato ao título. De alguma forma parecia que esta jornada que passou podia até atar algumas pontas no sentido de aproximar o Porto do Benfica, ou pelo menos que não perdesse espaço, e portanto é natural que, saindo de um jogo como o Porto Braga, com uma derrota, começando há pouco tempo depois um Sporting e Benfica, o que o Porto tenha feito foi basicamente, com esta derrota, foi uma espécie de duas derrotas em uma, foi propiciar que o Benfica entrasse em Alvalade sem pressão, ou com muito menos pressão. E acho que isso notou no jogo, muito sinceramente. Eu tenho muitas dúvidas que o jogo entre o Sporting e o Benfica fosse parecido ou igual se fosse lançado com uma vitória do Porto anteriormente. Assim que o Benfica entrou sem pressão, mas já lá iremos certamente a esse jogo. Então, acho que respondendo à tua questão, Fernando, eu acho que não acho que seja justo que o Sérgio Conceição veja lenços brancos. Aliás, enfim, os lenços brancos é uma medida quase de desespero do adepto perante a inação do clube, mantendo um treinador. Não me parece que seja esse o caso. Sinceramente, o Porto está envolvido em todas as frentes, está neste momento também a disputar a Taça da Liga, a Taça de Portugal, está na Liga Europa, continua a disputar competições europeias e está a 7 pontos do Benfica. Não é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa impossível, além de que, como é evidente, se por acaso o Porto equacionasse mudar de treinador, saberíamos a dificuldade que teríamos em encontrar um treinador, nesta altura, que pudesse pegar na equipa e fazer aquilo que o ano passado, fazer aquele milagre que o ano passado aconteceu com o Bruno Lage, quando o Benfica parecia ter desistido do campeonato e portanto, parecer ter desistido do campeonato, de alguma forma ter interiorizado essa ideia, vai buscar uma solução de prata da casa para preparar a época a seguir. E continuo a achar que foi isso que aconteceu, depois correu muitíssimo bem. No Porto não estamos nesse ponto, nem de perto nem de longe. O Porto pode perfeitamente ainda, se ganhar os 2 jogos até ao Clássico no Dragão com o Benfica, ganhando os 2 jogos, e mesmo que o Benfica, como é normal, ganha os seus 2 jogos até lá, com 7 pontos, o Porto pode encurtar para 4 e está tudo relançado. Mas a minha questão, compreendendo o que estás a dizer, de se a direção vier, para já um silêncio, apesar desta contestação que houve, e um mal-estar, a questão é se Sérgio Conceição, lá está, voltamos a ele, para o bem e para o mal com o seu temperamento, se não é ele a dizer chega.
Eu tenho muitas dúvidas disso. O Sérgio Conceição é um treinador profissional de futebol, é um treinador com enorme responsabilidade, é um treinador com passado, com presente e, obviamente, com muito futuro. Acho impensável que o Sérgio Conceição, ao despontar de meia dúzia de lenços brancos, e foi mesmo meia dúzia, ainda que sejam bastantes, que venham a ser muitos mais ainda, eu acho que o Sérgio Conceição tem um contrato, tem que o cumprir, deve cumpri-lo. Bem, não pode ser o treinador a decidir por resultados contextuais num miniciclo achar que não que deve ir embora, a não ser que ele considere que não tem condições, mas isso não se prende com lenços brancos no público, prender-se-á, Sim, claro. prender-se-ia É isso que eu estou a falar. com outras situações dentro do plantel, na relação com o plantel, na relação com a direção. Não me parece que na relação com a direção haja nenhum desgaste, as coisas estão perfeitamente normais. Pinto Costa ainda há pouco tempo referiu o quão próximo acha, inclusivamente, Sérgio Conceição de Pedroto, portanto um elogio quase máximo, tendo em conta que Pedroto é uma referência máxima do Futebol Clube do Porto. Não me parece, obviamente que os adeptos dividem-se com os resultados. Bom, se ganharmos os jogos até ao Benfica e ganharmos os jogos depois que ganharmos o jogo com o Benfica no Dragão, como eu espero, isso depois passará a ser um mar de rosas empurrando o Porto para a vitória final. Isso é muito tudo. Sabemos que de semana a semana os humores dos adeptos mudam e nós não somos diferentes pelo facto de termos aqui esta voz privilegiada para dizer uma coisa ou outra. Os nossos humores também mudam, também custa muito, mas eu gostaria, sair passando a bola, gostaria só de deixar-nos uma última nota. A situação com a derrota com o Sporting de Braga foi terrível, o jogo foi mau, tivemos muito azar também, dos penaltis falhados, não é normal, mas também tivemos alguma incompetência. Mas convenhamos, chegados ao fim, sem esses 3 pontos e com o Benfica com outros 3, a situação não mudou assim tanto. O Porto tem que ganhar ao Benfica no Dragão, sem isso nada feito, estaremos todos de acordo, mas para além disso, o Porto precisaria sempre, mesmo que este resultado não tivesse acontecido, esta mudança de 4 para 7 pontos de diferença, o Porto precisaria sempre que o Benfica escorregasse uma vez num empate. Com esta situação, precisa que escorregue 2 vezes no empate. Portanto, precisa que o Porto ganhe ao Benfica no Dragão e precisa que o Benfica escorregue 2 empates e não apenas um. A situação não mudou assim tanto. Mentalmente, do ponto de vista anímico, as coisas podem mudar. E aí compete a Sérgio Conceição, e aí compete este plantel, dar uma prova de reação e mostrar o que é ser Porto, e de alguma forma isso já aconteceu neste último jogo com a vitória de Guimarães, onde a equipa inclusivamente virou o resultado. Eu estou convencido que se conseguirmos no jogo de sábado da Taça da Liga com o Sporting de Braga, mais do que conquistar a Taça da Liga, ganhar o jogo, e as duas coisas obviamente estão juntas, mas interessa-me sobretudo ganhar o jogo, construir esta espécie de gatilho que leva o Porto a ganhar os jogos até ao Benfica e depois fazer o que tem que fazer no Dragão. Peço só para terem cuidado com os microfones, recordando que estamos cada um na sua latitude, ligados pela internet. Dar aqui saudações a quem nos escuta através dos podcasts, seja em radioestadio.pt, seja no canal do YouTube da Rádio Estádio. Miguel Gonçalves, o Porto está num momento com esta contestação que é visível, descontentamento que se queira por parte dos adeptos, sobretudo por causa do futebol que não encanta. Há aqui, curiosamente, alguma ligação com o Benfica. O Benfica tem resultados, o futebol também não encanta. Sim, saudações a todos os nossos ouvintes, saudações aos meus amigos Fernando, Miguel, Rui. O futebol do Benfica não encanta, mas apesar de tudo parece-me que é um futebol mais consistente, mais variado nas soluções do que aquele que é apresentado pelo Floco do Porto. Uma nota muito breve, porque falaste da contestação que é vivida no Dragão e para com Sérgio Conceição, há um pormenor que me parece muito importante. Não é um adepto qualquer que esta semana personificou essa contestação. Foi Fernando Madureira, e nós conhecemos bem as relações mais íntimas que Fernando Madureira tem com a SAD Floco do Porto. O Miguel referiu e bem que Pinto Costa até comparou Sérgio Conceição a Pedroto, mas a leitura que eu faço desta semana e destas declarações é que há aqui uma tática de ferro e na ferradura, né? E portanto, quando é Fernando Madureira publicamente ter este tipo de declarações, eu acho que aquilo acaba por ser mais uma espécie de caixa de ressonância de outras. Mas tu achas que o líder
O que estás a dizer é que o líder da claque dos Super Dragões está a ser correr transmissão de uma mensagem? Sim, eu Da penso que sim. direção? É a minha interpretação. Nós não vemos Pinto da Costa a criticar publicamente, negativamente os seus treinadores. Não tenho recordação disso alguma vez ter acontecido, mas sabemos que utiliza a voz dos Super Dragões, e nomeadamente Fernando Madureira, para demonstrar algum eventual desagrado que possa ter com os seus treinadores. E, portanto, é uma tática tática conhecida em Pinto da Costa, e eu apenas queria salientar que não foi de facto um adepto anónimo, digamos assim, ou não foi apenas um adepto anónimo que fez esse reparo, foi o líder dos Super Dragões, com todas as consequências que eu acho que isso tem. Bom, mas Permite-me só dizer-te, sem querer roubar a bola, muito menos rasteirando, que não concordo contigo, e acho que Achas que é abusivo da minha parte esta interpretação? Não diria que é abusivo, não, mas eu acho que de alguma forma é wishful thinking teu. Eu acho que o Fernando Madureira já não fez nenhuma crítica à questão de Sérgio Conceição, a manutenção de Sérgio Conceição, limitou-se a dizer algo que é de lá para ali. Um treinador é responsável nos bons e nos maus momentos. É ele o timoneiro. Mas, não acho Miguel, que tenha sido uma crítica. Miguel, convenhamos que o Fernando Madureira não costuma fazer também este tipo de declarações públicas. Ele, portanto, soube escolher a altura e soube escolher o seu destinatário. É apenas isso que eu quero realçar, porque eu acho que não é inocente. Atenção que eu não estou com isto a fazer uma crítica direta a Pinto da Costa. Haverá algum descontentamento, mas todos nós, enquanto adeptos, não acho que o Fernando Madureira, por ser líder da claque, não se deve demitir de ser um cidadão livre e exprimir as suas opiniões. Eu também já fui muito crítico do Porto em muitos jogos, com o Krasnodar, por exemplo, e publicamente, quer dizer, e não é pelo facto de eu ter aqui um espaço privilegiado que me devo conter, que enquanto adepto, quando acho que, e certamente que o Fernando Madureira, e volto a dizer, acho que o Fernando Madureira disse o óbvio. E bem, Pronto. e bem. É de qualquer forma a minha interpretação, mas vamos para o jogo jogado, porque foi essa a pergunta, no fundo, que o Fernando me fez. Sim, o Benfica não está a deslumbrar e não se reencontrou desde que foi a paragem de Natal, mas de qualquer forma, que bom que é ter uma equipa que, apesar de tudo, tem automatismos, para o bem ou para o mal. Isto é, quando nós lançámos o jogo do Sporting Benfica, eu disse que o Benfica até pode estar a jogar mal, mas nos jogos com os grandes, à exceção do último na Luz contra o Floco do Porto, este Benfica de Bruno Lage tem mostrado competência, mesmo jogando mal. E foi isso que se viu então também em Alvalade. Foi uma equipa competente, foi uma equipa que, a meu ver, não permitiu ao Sporting jogar como o Sporting jogou contra o Floco do Porto. Eu não alinho nada em algumas análises que dizem que o Sporting, em determinadas alturas do jogo, nomeadamente na segunda parte, nomeadamente em partes da primeira parte, que dizem que encostou o Benfica às redes. O que eu não tenho essa leitura. Acho que o Benfica deixou o Sporting a tempos também ter o controle territorial do jogo, e que eu me lembro, o Sporting tem apenas 2 lances de verdadeiro perigo, e é preciso olhar para aquilo que foi o jogo Sporting-Benfica à luz do que tinha acontecido exatamente nos dias antes. É que o Benfica teve um jogo extraordinariamente desgastante contra o Rio Ave, para a Taça de Portugal. O Benfica teve pilhas para o Sporting até uma determinada altura, e em que foi eficaz, lá está, e que foi competente, em que fez pressão muito alta, impedindo a construção a 3 do Sporting a partir da sua defesa, e a partir do momento em que deixa de ter frescura física, o Benfica inteligentemente dá a iniciativa da bola e do controle do jogo ao Sporting e tenta depois fazer um jogo mais de contra-ataque. E depois há um joker chamado Rafa, que desequilibra tudo e todos, e olhamos para o banco do Sporting, para o banco do Benfica, e conseguimos compreender o estado em que estão estes 2 clubes, porque o Benfica tem a felicidade de ter no banco soluções que são muito mais eficazes a mudar o jogo de um momento para o outro, coisa que o Sporting claramente não tem. E portanto foi um jogo competente, foi um jogo em que eu também me lembro de ter dito que o 11 que Lage ia apresentar poderia dizer muito da ambição de Lage, e ele, quando lança para o meio campo o Weigl e o Gabriel, a impressão que eu tive é que ia ser uma espécie de tração atrás. Acabou por não acontecer isso, porque surpreendentemente Gabriel também pressionou muito à frente, e isso obviamente teve... Miguel Gonçalves, não quero estar a interromper, mas nós já podemos falar mais em detalhe, estamos sobre nesta altura. Muito bem. Sim,
Até porque o Benfica não está na Taça da Liga, portanto, ainda há a Taça da Liga. Só para terminar, então, se me permite, só para terminar na pergunta que tu me disseste, é que o Benfica é competente mesmo quando joga mal e, sobretudo, acho que o Porto está a cair naquele erro que eu acho que é sistemático, e que é Sérgio Conceição encara a sua equipa e a sua transição ofensiva e a sua maneira de atacar sempre da mesma maneira, com dois tanques que eu até gosto, atenção, eu gosto muito de Marega e de Soares, mas que tornam o jogo do Futebol Clube do Porto muito mais previsível à frente, quando eu acho que se Sérgio Conceição tivesse um momento de inspiração, como lá esteve, por exemplo, no ano passado, acho que ele iria perceber que, face a alguns adversários, se calhar a maior parte dos adversários da nossa liga, precisa também um bocado mais de técnica e de arte para entrar nas suas defesas. E eu vejo ali um Fábio Silva que está a ser absolutamente desaproveitado sob esse ponto de vista. E, portanto, essa é a única crítica que eu faço a este Futebol Clube do Porto Sérgio Conceição. Mas eu tenho quase a certeza que quer o Benfica, quer o Futebol Clube do Porto, vão entrar numa fase de crescendo em termos exibicionais. Rui Calafate, adepto do Sporting, Rui, sobre Sérgio Conceição e sobre o momento do teu Sporting. Já? Infelizmente o Sporting já. Vamos à tua análise a este momento. Então vou lá, primeiro aqui ao Porto. Bem, sobre o Porto é engraçado, primeiro saudar, como é óbvio, os ouvintes da Rádio Estádio, um abraço para ti, Fernando, e para os Miguéis. Relativamente aqui à questão da contestação a Sérgio Conceição, eu tenho que dizer algo que me parece racional, que é, se ontem o Sérgio Conceição acontece o 2-2 com o Vitória de Guimarães, e se porventura o Vitória de Guimarães ganha o Porto por penaltis, e estamos na questão do se, e portanto se o Porto ontem não passa a Taça da Liga, seria uma situação muito complicada para o Sérgio Conceição. Temos que dizer isso, e essa é uma verdade. Às vezes sinto que, por vezes, o modelo até comunicacional do Sérgio Conceição aumenta muito a pressão sobre os jogadores e imprime a exigência que subjaz sempre à marca do que é o Futebol Clube do Porto, mas às vezes também é uma enorme pressão sobre os jogadores. No entanto, como ele disse bem, lenços brancos são para suar e para limpar o suor, porque isso é o caráter do Sérgio Conceição. Com certeza sabe que às vezes há lenços brancos, mas curiosamente se calhar as pessoas que agitaram os lenços brancos por causa da derrota com o Braga, onde o Alex Telles e o Soares falharam 2 penaltis, se calhar essas pessoas dos lenços brancos agora guardaram-nos, depois dos mesmos Alex Telles, no enorme golo, e do Soares terem marcado os golos que deram a passagem à final da Taça da Liga ao Futebol Clube do Porto. Portanto, o futebol é assim, há altos e baixos, é normal. Também não nos podemos esquecer que no início da temporada o Bruno Lage também teve péssimos momentos e foi muito contestado. Agora, felizmente para ele, para a sua carreira, e com os resultados que tem vindo a ter, apesar de não ter a nota artística que se calhar muitos desejavam, mas evidentemente no mau é muito mais eficaz do que os outros, porque o Benfica tem um plantel, que para mim é o melhor plantel de Portugal, depois é o Porto, e o terceiro melhor plantel é o do Sporting Clube Braga, não é o do Sporting Clube Portugal. E como tal, eu sobre a Taça da Liga, onde efetivamente só podemos falar da realidade, o Benfica esteve isento, nesta Final Four, isento. Portanto, sobre o Porto foi um jogo muito, muito interessante. O Porto acho que ganhou bem, o Vitória de Guimarães tem uma grande equipa, tem um bom treinador, tem uma grande estrutura, tem um futebol de ataque e ofensivo que as pessoas gostam, tem qualidade, mas às vezes ainda claudica, é um grande, como disse o Ivo Vieira, é um grande, mas ainda falta nos momentos chaves ser verdadeiramente grande. Vitória Sport Clube é um grande clube, é uma grande instituição, respeito muito, mas ainda falta ganhar mais troféus, chegar lá ali na reta final e conseguir lá estar. E aí, depois, com arbitragens ou sem arbitragens, mas justo, o que aconteceu, o golo anulado, o segundo golo ao Vitória, é bem anulado a meu ver, e portanto o Porto é um justo finalista, com o Sporting Braga, que também é um justo finalista porque jogou muito melhor que o Sporting, é muito melhor equipa que o Sporting, e o Rubén Amorim também tem que se dizer, orientou muito melhor a equipa que o Jorge Silas. Aliás, hoje é a notícia de hoje, nós estamos a gravar quinta-feira, que Silas, em 2 jornais já li que Silas para o ano já lá não está.
portanto vamos continuar a arrastar isto, porque de facto já não se pode despedir o Silas, porque já vamos em 5 treinadores, também era o que faltava continuar a despedir treinadores. E sobre o momento, este momento do Sporting, não vês aqui também algum azar ou direi assim, não dá para mais? Exatamente, eu concordo contigo, eu acho que não dá para mais. Relativamente às questões de azar, como se costuma dizer, como diz o povo, ter sorte dá muito trabalho. E o que aconteceu foi que este ano as pessoas partiram com esperança. O presidente do Sporting chegou a dizer que esta época estava a ser trabalhada com muito profissionalismo, atempadamente planeada, com 10 meses de preparação. Depois, lembrando... Rui, e com o Hugo Viana, e sempre aquelas declarações do Hugo Viana que eu não me esqueço, a dizer que o plantel do Sporting é um plantel extremamente competitivo. Extremamente competitivo. Coisas, sim, exatamente. Disse o Hugo Viana que o plantel era extremamente competitivo. Disse um outro administrador da SAD, o Sr. Francisco Zanha, que os dois rivais estavam mais fracos porque perderam jogadores e o Sporting estava muito mais forte porque teve excelentes aquisições. E portanto eu vou começar com a ironia que vocês já me conhecem para não ser deselegante, mas olha, primeiro motivo para o Sporting ter perdido: nós sem o Fernando, que foi devolvido ao Shakhtar, não conseguimos ter uma boa equipa. Depois, segundo motivo para não conseguirmos estar bem, com o Rosier e o José Regaton em baixo de forma, nós não conseguimos ir a lado nenhum. Portanto, já estou a dar aqui 3 nomes de jogadores que foram aquisições de Frederico Varandas, mas podia acrescentar ainda o Eduardo, o Doumbia, que de facto não evolui, o Cristiano Borja. Portanto, nós temos aqui jogadores que foram trazidos pelo Frederico Varandas, que de facto não valem nada. Tem que se dizer a verdade. Eu já disse isso, já escrevi no Record, com o dinheiro que foi gasto no José e no Fernando, eu preferia primeiro reforçar uma estrutura que está amadora no Sporting, que é uma estrutura na área comercial, a estrutura de comunicação, a estrutura de marketing, estrutura digital, reforçar a estrutura e primeiro criar mecanismos para o Sporting conseguir faturar mais, ser uma marca, alavancar a marca e depois irmos ao futebol. Depois, sobre o que se passa no Sporting, eu acho que o grande retrato, onde tu disseste, e bem, Fernando, que já não dá para mais, foi o desespero de Bruno Fernandes, sentado no relevado, a olhar para o céu, a perguntar: o que é que eu estou a fazer aqui? Porque o que se passa é isso mesmo. Neste momento, ainda hoje já li de manhã, um senhor, o Henrique Monteiro, que foi o diretor do Expresso, que esteve na Comissão de Gestão, que colaborou muito na destituição de Bruno de Carvalho, que quer se queira, quer não, contribuiu para a ascensão de Frederico Varandas, e já hoje pede admissão. Várias pessoas que tiveram com Frederico Varandas pedem admissão. E, portanto, e sobretudo, há que chamar a atenção do seguinte: o Rogério Alves é o máximo representante dos sócios, não é o presidente do clube, é o presidente da mesa da Assembleia Geral. O Rogério Alves está calado. O Rogério Alves quer ouvir os sócios ou não quer ouvir os sócios? É porque basta ver. É que uma coisa, com todo o respeito pelos adeptos esportistas, uma coisa são os adeptos que num jogo ou noutro se sentem mal, mostram o lenço, mas há acima de tudo uma contestação que pode acontecer às vezes ao treinador. No Sporting, neste momento, nós já percebemos que Frederico Varandas não é líder, que ao contrário do que ele diz, as claques não são responsáveis por tudo, e que quando ele foi candidato ele disse que tinha soluções, e o que nós infelizmente vemos é que ele não tem soluções e, mais do que tudo, não tem competência para ser líder. E como tal está cada vez mais isolado, está a cair num autismo que o vai levar completamente a um abismo. E portanto, cada dia que passa, cada dia que Frederico Varandas continua como presidente do Sporting, será cada vez mais grave para o dia que aí vem, para o dia que marca o futuro. Portanto, nós nesta altura já convém ouvir o que é que os sócios têm para dizer. E digo mais, se Frederico Varandas continua convencido que tem condições para continuar, que tem condições para apresentar um bom projeto, que tem convicção que o seu projeto é válido, então Frederico Varandas, que convoque eleições, que dê a voz aos sócios, que, portanto, apresente admissão e que depois se apresente a eleições, para ver se tem de facto esse apoio popular, porque já chega, porque nós estamos num momento em que aqui a questão é como diz o Fernando disse tudo, já não dá para mais.
Nós estamos completamente, eu já tinha dito até, não sei se vocês se lembram, antes do jogo com o Benfica, antes do jogo com o Porto, e eu repito, eu vi o mesmo antes do jogo com o Benfica, não tem nada a ver com as claques, há uma resignação, há uma tristeza, as pessoas estão completamente consternadas com o momento do Sporting, aquela efervescência que se sente à volta dos grandes derbys ou clássicos, não se sente, os sportinguistas estão um bocadinho, precisam agora de esperança, precisam de ser animados, precisam de uma palavra também de alegria, alguém que saiba comunicar, que é um dos maiores crimes do Sporting há décadas, é a péssima comunicação. Temos um presidente que nem sequer sabe falar, portanto o Sporting neste momento precisa de um tocador de flauta, precisa de um flautista de Hamelin, que consiga congregar, consiga unir, consiga dar uma palavra de esperança, que baixe as expectativas para que no futuro se possa voltar a ganhar. Enquanto isto continuar com promessas vãs de se ganhar campeonatos com os jogadores da treta, é impossível o Sporting progredir e cada vez mais se vai sentir o fosso do Sporting para Benfica e Futebol Clube do Porto. Sendo que está marcada uma manifestação da Juveléu, que também não é muito habitual, as claques costumam manifestar-se demais dentro dos estádios, para dia 9 de fevereiro, isto é uma notícia também que tem algumas horas apenas. Isto não é uma situação muito normal, não é? Embora haja ali a tensão que é conhecida publicamente entre as claques e Frederico Varandas. Sim, mas também houve manifestações contra o Bruno Carvalho, houve manifestações contra o Coutinho Lopes, disse de haver manifestações é normal. Ser a Juveléu efetivamente há este mal-estar com o Frederico Varandas, mas eu tenho a certeza que às vezes as pessoas não conhecem bem o Sporting. Se nós formos falar com os fundadores da Juveléu, os chamados vetos, todo aquele grupo que andava ali atrás no bom sentido do João Rocha, da família do João Rocha Júnior, toda essa gente que não é gente que não são vândalos, que não são gangsters, são gente que estão bem na sociedade portuguesa, que ocupam cargos de destaque. Alguns deles que votaram no Frederico Varandas e estão no seu direito de votar em quem bem quiseram, estão completamente desiludidos. E portanto é gente que hoje em dia não é só as claques, não são franjas marginais. Há efetivamente gente racional que está cansada. E há muita gente que ainda subsiste com algum apoio, que eu diria não é apoio fervoroso, não é um apoio com convicção a Frederico Varandas, porque às vezes ainda sentem que sem haver ainda nenhuma palavra, sem haver ainda uma alternativa forte, firme, clara, com gente em que as pessoas se revejam, possa haver o caos e que se possa voltar a aparecer alguém que não tenha credibilidade para comandar o Sporting. Ora, esse receio, eu tenho a certeza que vai ser completamente ultrapassado. O Sporting vai ter soluções, o Sporting vai ter alternativas e desta vez tenho a certeza que vai haver boa gente, com competência, com qualidade, com profissionalismo, porque o profissionalismo durante o tempo de Frederico Varandas foi vencido pelo amadorismo, com profissionalismo o Sporting vai ter alternativas. Deixa-me colocar-te esta questão, vês alguém como alternativa? Vejo várias alternativas e até vejo grupos, vejo a possibilidade de haver uma aliança de muita gente independente que depois tenha um candidato, escolha o melhor candidato. Eu já sei que tu não, mas dá-me lá 2 nomes. Dou 2 nomes, eu vou dar nomes que possam ser importantes para ter uma palavra para os sócios. Miguel Poiares Maduro, um Pedro Baltazar hoje com outra, vejo até, vou dar aqui um nome, pode ser polémico, mas que eu tenho simpatia e tenho a certeza que é um homem sério, vejo um Carlos Vieira, se tiver condições para ser candidato, como é óbvio. Portanto, eu estou a dizer, há muito tempo o José Manuel Freitas no Record fez uma geringonça do Sporting onde falava de vários nomes que podiam ser competentes. O José Manuel Freitas falava no Pedro Baltazar, falava no Miguel Poiares Maduro, falava no Rui Calafate, falava no Samuel Almeida, falava no Rodrigo Roquete, falava no Luís Marques, falava em muita gente que falava no Carlos Vieira, portanto, gente mais nova. Agora, portanto, para ti o fundamental nesta altura é... neste momento é mais dar baixar a expectativa. Baixar a expectativa e o Frederico Varandas ter a noção que o João Benedito também foi falado, como é óbvio, mas porque ainda por cima foi o mais votado.
E portanto, é o que for, vai depender muito da qualidade das pessoas que compõem uma lista. E é preciso um presidente que hoje em dia não podemos estar nisto, que saiba comunicar, que chegue ao coração dos sócios, que chegue à alma moribunda leonina, que neste momento a alma do Sporting está moribunda. Querias acrescentar, Miguel Gonçalves? Não quero acrescentar nada, apenas lancei o nome do João Benedito porque me parece que foi o segundo mais votado nas últimas eleições, mas que tem tido um papel muito silencioso, percebes? Tem tido um papel muito... Eu peço desculpa aos adeptos do João Benedito, eu esqueci-me apenas de dizer isso, eu tenho muita simpatia pelo João, o João com certeza que também pode ser uma solução, desde que tenha uma equipa mais profissional do que a outra que tinha boa gente com ele, pessoas de quem eu gosto muito do Pedro Miguel Moura, por exemplo, mas precisa de gente mais forte, para ter uma lista mais forte, mais agregadora. O Sporting neste momento precisa de agregação. Precisa de juntar várias pessoas. Eu só falei Miguel Guedes, não foi para salientar, foi apenas para dizer que para mim é estranho o papel mais recatado Miguel, que ele tem tido. Miguel, concordo contigo em absoluto, eu acho que o João Benedito já devia ter dito alguma coisa. Há silêncios que às vezes são cobardes, há silêncios que são cobardes, não são táticos. Era isso que eu queria refletir um pouco, parece-me mais ou menos evidente que é incompreensível que perante todos estes momentos, e já tivemos aqui vários ciclos do Sporting com vários treinadores, desde que João Benedito desapareceu do mapa, obviamente que ele está ainda na geografia, mas já ninguém o encontra verdadeiramente. Eu julgo que seria importante, e já disse isto há meses e volto a referir, do ponto de vista daqueles sportinguistas que ele deixou mais ou menos órfãos, porque foi muitíssimo votado nas eleições, que João Benedito dissesse alguma coisa. É muito difícil compreender como é que não se ouve uma palavra João Benedito, e eu até percebo que seja até por uma questão de elegância, ou não querer fazer a cama antes do tempo a outros, e com certeza, mas alguma palavra terá que ser dita, já devia ter sido dita, e acho que de alguma forma o João Benedito não poderá não estar a perceber, ou alguém não lhe terá dito, que está a descapitalizar profundamente aquele capital que conseguiu nas eleições passadas. Sem dúvida. Concordo em absoluto contigo, Miguel. Mas atenção, quero dizer também só uma coisa, Fernando. Tu há bocado disseste que eu não me vejo como presidente do Sporting, não me vejo desta vez, se calhar terei mais disponibilidade para poder ajudar, coisa que não pude ajudar no passado. Não na posição que algumas pessoas dizem, porque assim eu já tive a oportunidade, já fui convidado para ser diretor de comunicação do Sporting 3 vezes. Eu para ser diretor de comunicação do Sporting não serei de certeza. E para vice-presidente do Sporting já fui convidado por 2 candidatos nas últimas eleições e por um candidato que não chegou a avançar. Desta vez, eu relembro o seguinte, desculpem falar disto, que é um assunto pessoal, em 2018... Muita gente não sabe, o meu pai morreu no dia 20 de maio a ver o Desportivo das Aves Sporting, final da Taça de Portugal. E eu tinha um compromisso que é muito importante e toda a gente tem que compreender, que é com a minha mãe. Eu não podia deixar a minha mãe sozinha naquele momento. E portanto a todas as pessoas que me convidaram eu agradeci, falei com muitas pessoas, dei sugestões a todos, mas disse que não tinha qualquer disponibilidade neste momento, naquele momento em 2018 para ajudar o Sporting. Em 2020 depende de quem são as pessoas, depende do momento, mas desta vez estarei mais disponível para ter mais voz e para ajudar se houver uma hipótese de um presidente sério, e vamos ver quem serão, e eu também irei ponderar, irei ver as situações, irei ver o que é que, sentir os sócios. Ainda ontem um jornalista me ligou, Rui, estás com muitos apoios, não sei o que mais, eu agradeço às pessoas, não tenho essa ambição, o meu ego é muito inferior àquilo que é a grandeza do Sporting Clube Portugal e, acima de tudo, servir o Sporting, se eu puder, terei todo o gosto nisso. Agora, o meu ego é anão. Eu não tenho nenhuma vaidade nisso. Se eu tiver a oportunidade de poder ajudar o Sporting, ajudarei, e há muitas maneiras de ajudar o Sporting e sem cargos. E, portanto, nisso contarão sempre com o meu apoio, desde que seja um presidente e uma equipa que me queira ouvir, a quem eu possa dar sugestões, estarei disponível para todos os presidentes do Sporting. Miguel Guedes, queres acrescentar? Não, a minha questão era mesmo a questão do João Benedito, que já foi referida. O Sporting está aqui no momento de encruzilhada, não é novo, e acho que o Rui Calafate já expôs muitíssimo bem a situação com o seu coração do sportinguista. Pouco mais a acrescentar, a não ser dizer que, visto de fora, não parece haver uma solução. Pode haver, isso sim, uma espécie de refundação de expectativas, e eu estou completamente de acordo com o Sporting, com o Rui. Já
há muitos anos que eu venho defendendo assim do lado de fora, como é evidente, isto é fácil para quem está de fora, porque não se está a vivê-las, não estamos a sentir na pele o drama que é o Sporting não ganhar verdadeiramente nada relevante ou muito relevante há muitos anos e isso é muitíssimo complicado, mas o Sporting tem que baixar as expectativas e, porventura, teria que se assumir como não candidato ao título 1 ou 2 anos e dizê-lo, porque esta coisa de ser eterno candidato ao título é um bocadinho fogo-fato, não é? Ok, pela sua história, pela sua grandeza, com certeza, mas se todos sabemos que não é assim. E enquanto o Sporting também viver nessa dimensão de expectativa, acaba por nunca preparar a época, porque acaba por ter micro-decepções que vão depois afundando a época e, consequentemente, a época seguinte. Essa refundação de expectativas julgo que seria importante e faria o Sporting um clube ganhador ou mais ganhador no futuro mais próximo do que longínquo. Depois o Sporting está naquele momento em que parece ser tão fácil mudar de treinadores como presidente. E quando isso chega a um clube, quando é tão fácil quase ou tão desejoso mudar de presidentes como por vezes é de treinadores, e o Sporting muda muito, vivemos um clima que só não é de guerra civil agora, porque a guerra civil já parece ter passado com Bruno Carvalho, mas não sendo situações parecidas, podem vir a acabar com um novo presidente a breve trecho. Fernando, ok. Eu só queria dar um apontamento muito rápido sobre este Sporting, que eu acho que, para além da falta de liderança, há aqui uma questão gravíssima, que é o Sporting tem um problema com tempo e dinheiro. Dinheiro porque já percebemos que ao abrigo da reestruturação financeira qualquer venda significativa metade vai para a banca. E isso faz-me lembrar novamente, estamos outra vez a viver o filho de Bruno Fernandes, em que eu acho que o maior prejudicado acaba por ser o próprio Sporting e obviamente o Bruno Fernandes, porque Jorge Mendes já disse que ele iria sair ou esta época ou na próxima, e eu acho que quanto mais cedo se definir isso, melhor e mais estabilidade o Sporting pode vir a ter. E depois tem um problema de tempo também, porque numa altura em que para as finanças dos clubes, nomeadamente dos clubes grandes, é cada vez mais fundamental a entrada na Liga dos Campeões e tudo o que tem a ver com as competições europeias, este Sporting está a lutar diretamente com o Sporting de Braga e já agora também com o Famalicão. O Famalicão, se calhar vamos ver se será só este ano. Este Braga está fortíssimo e promete também muito para os próximos anos e, portanto, vai ser uma luta cada vez mais renhida para um segundo ou para um terceiro lugar que dá direito a muito mais dinheiro. E eu não estou a ver o Sporting também a pensar no médio e longo prazo, porque já tem todo um conjunto de fogos no curto prazo para resolver. Estamos a caminhar rapidamente, o tempo passa. Vou ao Miguel Guedes. A situação que se vive no Sporting, temes de algum modo, ou como direi, nos últimos 40 anos não há nenhum clube dos três grandes que tenha passado pelo que o Sporting está a passar, que são pouquíssimos títulos. Estamos a falar de 4 títulos em 40 anos, títulos de campeão nacional. Este ciclo do Futebol Clube do Porto levanta-te aí algum fantasma, Miguel? Não, a única comparação que eu consigo estabelecer são os 19 anos que o Porto teve sem ganhar o campeonato. Jejum quebrado, na década de 70, como se sabe. Sim, certo. E aí o Sporting aproxima-se a passos largos desses 19 anos e, portanto, eu que só vivi enquanto infante parte desse período de seca, portanto, não o senti verdadeiramente na pele. Imagino que não deve estar a custar a tantos e tantos sportinguistas este separar das grandes vitórias, esta distância das grandes vitórias. O que eu acho que o Sporting deve olhar para o seu momento, deve refundar as expectativas, como eu dizia. O Sporting nesta altura, isto não é nenhuma provocação, todos sabemos que o Sporting com mais facilidade ou menos facilidade, eu julgo que acabará por terminar nos primeiros 4 ou 5 lugares da tabela, provavelmente até no terceiro, mas olhando para o Sporting nesta altura está a 15 pontos da linha d'água e está a 19 pontos do primeiro, está mais próximo da linha d'água do que do Benfica. Tem o Braga a 2 pontos, tem o Vitória de Guimarães a 4, tem menos 2 que o Famalicão, tem um calendário muito, muito, muito complicado ainda, com deslocações muito complicadas. Portanto, o Sporting tem que olhar para tem problemas dramáticos para resolver do ponto de vista da relação
da direção com os seus adeptos e com as suas claques, esta coisa de se terem fechado portas de gabinete, agora fala-se em mudar claques de sítio, tem problemas gravíssimos também do ponto de vista de resolução de conflitos judiciais que se prendem com o ataque ao Alcochete, com Bruno de Carvalho, tem a questão de Bruno Fernandes que não se resolve, tem questões de contratações que não se resolve, que não resultaram, está fora de todas as competições, à exceção da Liga Europa, na possibilidade de as ganhar, e sabemos também a Liga Europa não será certamente fácil. Portanto, o Sporting nesta altura vive um momento onde, enfim, as pessoas não têm cabeça. E de facto conseguem zerar aqui o conta-quilómetros, ou se continuam a andar com este conta-quilómetros, isto já vai muito longe, isto já tem, o conta-quilómetros já passou os 100.000 e ainda estamos a meio da época, Vamos rapidamente aos jogos, aos últimos jogos. Começava pelo Miguel Guedes, continuava a palavra contigo. Miguel Guedes, sobre a meia-final da Taça da Liga e rapidamente no jogo com o Vitória de Guimarães, a tua análise aos lances polémicos, o que é que achas sobre esses lances? Olha, eu estive... O penalti do Vitória de Guimarães e o certo. gol anulado. Olha, o gol anulado não, era falta. Era falta. Eu estive no estádio e estava situado no estádio no lado oposto, onde esses lances mais complicados aconteceram. E, portanto, eu vi-os com uma enorme distância, mas depois vi-os na televisão. Isso na altura já me pareceu muito esdrúxulo, sobretudo o lance do penalti. Eu, com toda a sinceridade, eu não consigo conceber que aquilo seja penalti. Não percebo, não acho que haja penalti rigorosamente nenhum e custa-me a perceber como é que o VAR, neste caso o Hugo Miguel, consegue afirmar que aquilo é penalti. Da mesma forma que acho que o Miguel esteve muito bem ao ouvir algo que até poderia ter passado despercebido, que é, de facto, aquele lance sobre o Diogo Costa, que deu o golo anulado, digamos assim, é falta, que daria o golo 2-2 no fim do jogo do Vitória de Guimarães, porque é verdade que o Diogo sai mal, larga a bola, mas depois, felizmente para o Porto, que é uma falta que o leva nas mãos do Diogo, que o leva até a não segurar a bola, e portanto o golo é muitíssimo, muitíssimo bem anulado, não há nenhum motivo para protesto. Agora, o problema é evidente que o Vitória de Guimarães teria que fazer alguma coisa no fim do jogo, mais teria que tentar chegar lá e chegou, mas estava na cara que aquele lance, ainda por cima, estava a ver do lado oposto, mas quando o jogador do Vitória de Guimarães faz o cruzamento para a área, não queria acreditar que o iam deixar cruzar. Portanto, há ali também alguma falta de agressividade naquele momento. É evidente que as forças já começavam a faltar, o discernimento ainda mais, mas uma equipa que está a ganhar 2-1 depois de ter virado o jogo, permitir que se faça um cruzamento naquele final do jogo, daquele sítio, parece-me evidente que a equipa não estava completamente tranquila. Agora, é uma belíssima vitória, é incontestável. O Porto tem os melhores lances do jogo, tem a melhor estatística do jogo. A primeira parte, se bem que tenha sido um jogo sistematicamente dividido, não se notou uma grande diferença entre este Vitória de Guimarães e este Porto, e friso bem, este Vitória de Guimarães e este Futebol Clube do Porto, um Porto que jogou sobre brasas, porque vem de um resultado negativo com o Braga, era mais uma mini prova casa, da decisão, e precisava de ganhar este jogo, não para ganhar a Taça da Liga, mas para ganhar este jogo e poder disputar o próximo jogo e ganhar todos os jogos que faltam até o Clássico na Luz. Portanto, é uma questão mental. A equipa jogou bem, mas jogou contra uma equipa, o Vitória de Guimarães é muitíssimo bem orientada, tem jogadores muitíssimo valiosos, colocaram dificuldades em campo. O Porto, felizmente, nunca foi uma equipa pouco convicta de si, não foi exuberante, mas fez o que tinha a fazer e pronto, e no sábado lá estaremos a disputar aquilo que nós nunca ganhamos, mas permitam-me dizer, mais que disputar a Taça da Liga, disputar o jogo. É o jogo que interessa ganhar. Miguel Gonçalves, os lances destes dois jogos das meias finais da Taça da Liga, se quiser. Sim, em relação, no jogo do Porto parece-me de facto não há ali penalti a favor do Vitória de Guimarães, acho que tudo o resto foi bem ajuizado, aliás por alguma razão na conferência de imprensa e mesmo nos momentos depois do jogo, quer o Ivo Vieira, quer o presidente do Vitória,
não comentaram a arbitragem, certamente viram as imagens e perceberam que a razão não estava do lado dos protestos do Vitória. E portanto, perfeitamente normal. No jogo do Sporting contra o Braga, também não me parece que a arbitragem fosse a coisa mais polémica naquele jogo. Não sei se queres que eu já aborde rapidamente esse jogo ou não. Sim, rapidamente. Mas, muito rapidamente, este Braga é para levar a sério, este Braga, e grande mérito de Ruben Amorim, porque coloca em campo uma tática muito difícil de afinar ainda por cima em tão pouco tempo. É uma equipa que ataca em 3-5-2 e defende em 5-3-2, e que desgasta muitíssimo, mas muitíssimo os seus adversários. É uma tática de risco, uma pequena falha e pode ser um gol sofrido, mas Ruben Amorim colocou uma superioridade tática e numérica em muitas zonas do campo que fazem deste Braga uma equipa absolutamente temível. O Miguel Guedes está aqui connosco, não me deixa mentir. Eu estava a torcer pela vitória do Porto ontem contra o Guimarães, porque eu queria que o Porto jogasse contra este Braga na final, por uma razão simples, porque eu acho que vai ser um jogo muito, muito rasgadinho, mas mesmo muito rasgadinho, em que vamos ter um Braga a desgastar muitíssimo o Futebol Clube do Porto, porque é este o ADN agora da equipa de Ruben Amorim. Se me perguntassem por um resultado, um 1x2, digamos assim, na final, eu tendo a apostar entre ou uma vitória do Braga ou um empate, obviamente depois seguido de penaltis, porque este Braga, apesar de ter tido muita sorte... Não tinha que haver duas taças. Sim, mas tu percebeste, enfim, estava a ir aqui só ao tempo regulamentar, porque este Braga, apesar de ter tido sorte, e teve sorte, é verdade, contra o Futebol Clube do Porto, mas foi uma equipa também muito competente contra este mesmo Futebol Clube do Porto. E, portanto, vai ser um jogo que eu estou muito, muito curioso para ver enquanto adepto de futebol. Rui Calafate, cabe-te a honra de encerrar o programa. Eu, sobre isto, olha, relativamente às expectativas para a final, acho que vai ser, de facto, concordo com o Miguel Gonçalves, vai ser um jogo muito interessante e um bocadinho rasgado. Mas acima de tudo, queria dizer mais duas notas. Primeiro, que nós estamos aqui a falar de futebol e nós somos apenas adeptos, nós não temos o cheiro do balneário, como algumas figurinhas diziam que era preciso ter cheiro do balneário, mas temos a racionalidade de ver o futebol com atenção, sempre com justiça, ao contrário de alguns que achavam que sabiam tudo sobre futebol e diziam que o futebol é fácil. Estamos a ver, os que disseram que o futebol era fácil, o que lhes está a acontecer. Depois só dar uma nota final, que é muito curioso que esta semana ficámos a saber que há leaks bons e leaks maus. Há leaks bons quando são de Angola, há leaks maus quando tratam de um clube em Portugal. Estás a falar do Benfica. Há clubes. Como diria Otávio Machado, outros. Eu apenas gostava de dizer que sempre estive muito à vontade. Estás a ser mesmo sportinguista. Vocês sabem do que eu estou a falar. Exatamente. Eu só gostava de dizer que, e os meus amigos são testemunhas disso, em todas as edições de Camarote, mantive a minha opinião sobre tudo isto. Investigue-se, doa a quem doer, até às últimas consequências. Agora, a partir do momento, nós temos é que depois ser coerentes e dizer que se acreditamos na justiça, então acreditamos, quer seja um resultado favorável ou desfavorável àquilo que são também as nossas paixões e aquilo que é o nosso entendimento, mas que se investigue até às últimas consequências do há quem doer. Isso agora da justiça, resultados da justiça, interpretação das resultados, já nos levava para outro programa, porque depois já tínhamos aqui o apito dourado, já tínhamos aqui tanta coisa para falar. Meus amigos, muito obrigado, ficou aqui mais um Camarote, temos que fechar as portas, estamos no limite do nosso tempo. Rui Calafate, adepto do Sporting, Miguel Guedes, adepto do Futebol Clube do Porto, Miguel Gonçalves, adepto do Benfica. Não se esqueça de subscrever o nosso canal no YouTube, onde pode ouvir este programa, o podcast, e também em radioestadio.pt. Obrigado a todos, até à próxima.